A penúltima rodada já foi. Falta uma só, e essa 37ª rodada trouxe diversas definições na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no canal, dá o like nesse vídeo que é muito importante para ele ficar em alta aqui no YouTube, se inscreve também aqui no nosso canal para que a gente ganhe cada vez mais alcance, mais audiência, mais repercussão dentro da plataforma e sem muita enrolação, vamos colocar aqui na tela tanto a tabela de classificação quanto os jogos da 37ª rodada. Já tínhamos aí na sexta-feira o Paysandu empatando contra o time do Amazonas. O Amazonas toma um empatezinho no final que de quebra já matematicamente rebaixou a equipe do Amazonas por conta desse empate. Na sexta-feira o Amazonas já estava rebaixado. O Paysandu já tinha sido rebaixado com antecedência, mas o Amazonas também cravou o seu rebaixamento aí nessa partida da 37ª rodada da Série B. O Coritiba empatou com o Atlético, garantiu aí o seu acesso com esse empate, né? Esse pontinho garantiu o seu acesso, mas ficou aquele gostinho amargo porque a torcida queria comemorar o título. E o Coritiba ganhando esse jogo do Atlético, que é uma equipe lá da parte de baixo, teria garantido matematicamente o título da Série B, né, dentro de casa. Então imagina o tamanho da festa. O acesso ele já era algo questão de tempo. Mesmo que tivesse perdido o jogo, com 64 pontos, já tinha conquistado esse acesso. Mas ainda fica com aquele gostinho de quero mais, né? Aquela ideia de que poderia matematicamente garantir o título. Com esse resultado, ainda não tem essa garantia. O Coritiba, se perder na próxima rodada e o Atlético Paranaense ganhar o jogo, né? O Atlético Paranaense é campeão por conta dos critérios de desempate. Mas então, assim, ficou esse gostinho amargo na torcida do Coritiba. Vi algumas pessoas falando sobre isso, né? Comemoraram, claro, o acesso, mas que ficaram ainda faltando aquele gostinho do título. Que muito provavelmente vai vir na próxima rodada. Aí, ao longo da semana, a gente pode falar sobre isso também. Mas o Coritiba fica aí com o acesso garantido e com a sua com o título encaminhado, mas que a torcida ficou meio para baixo por conta disso. Já o Atlético, com esse empate, ele ganhou posições, já que o Botafogo perdeu e a Ferroviária também perdeu. Então o Atlético ganha uma posição e fica aqui agora dependendo só de si, né? E até mesmo que não consiga o resultado na próxima rodada, precisa que Botafogo empate e Ferroviária ganhe para poder ele cair, né? Então fica aí meio que numa situação até melhor do que estava antes dessa rodada o time do Atlético. E vai decidir em casa, né? Atlético Goianiense e Operário já não brigam mais por nada, né? O Operário aí matematicamente salvo e o Atlético Goianiense já não briga mais pelo acesso. O Avaí, que não brigava pelo acesso mais, venceu a equipe do Remo, né, e tira o Remo da zona de classificação, aquilo que eu falei no começo da rodada. O Remo perde 3 posições, era o terceiro colocado, poderia ter garantido matematicamente o acesso nessa rodada, se tivesse ganho estava com 59 pontos, e não, quer dizer, tá com 59 pontos, teria ido para 62 pontos, perdão, não teria garantido matematicamente o acesso, mas com um empate na última rodada já estava garantido, né, então resultado muito ruim para a equipe do Remo, principalmente porque o Avaí não brigava mais por nada, né? Então entrou em campo só ali pela honra de jogar as últimas partidas e tal, e ganhou do Remo com até a certa autoridade, né? E o Remo vacilando, chegando na última rodada aí, precisando vencer e torcer por outros resultados para garantir esse acesso, mas vacilou a equipe do Remo. O time do CRB venceu por 2-0 a equipe do Vila Nova e todos os resultados ajudaram o time do CRB, né? Chapecoense empatou, o Remo perdeu, né? Então, quando o time do CRB olhava para a tabela, ele via ali o G4 com o Criciúma com 58 pontos, era o quinto colocado, o Goiás 58. O Atlético Paranaense estava com 59, aí, bom, o torcedor do CRB, ele meio que ressuscitou, né?
O torcedor não se fez presente no estádio, exatamente porque a combinação de resultados para o CRB subir era algo utópico, né? Mas os jogos de sábado todos ajudaram. E aí o torcedor deu meio que aquela respirada. Eita, será que dá? Não dá pra desistir, não sei o que. Mas o próprio torcedor já havia desistido. O jogo do CRB teve mais não pagantes do que pagantes. Teve mais gratuidades do que pagantes. Se não me engano foram 1.500 gratuidades, 1.500 não pagantes e 1.400 ingressos vendidos, juntando ingressos e sócios, tá? Que aqui em Alagoas o sócio torcedor ele conta como pagante, né? Então teve mais não pagantes, gratuidades, do que ingressos vendidos, do que pagantes lá no estádio. O próprio torcedor já tinha pulado do barco, né? Já tinha abandonado. E aí, nesse jogo aí, surgiu aquela fagulha de esperança, tal, não sei o que, mas no domingo a vaca foi pro brejo, né? Volta Redonda, já rebaixado, né? O Volta Redonda já tinha sido rebaixado na última rodada e empatou aí então com a Chapecoense. Tirou a Chapecoense do G4. Uma situação parecida ali com o Remo, né? Mas a Chape tem até um detalhe, que se Criciúma ou Goiás empatarem, a Chape ganhando, sobe, né? Por conta do critério de desempate. Empatando na última rodada ali, Criciúma ou Goiás vão para 62 pontos e ficam com 17 vitórias. Chapecoense ganhando vai para 18 vitórias e 62 pontos, então passa qualquer um dos dois que empatarem. Além do que, a Chapecoense também pode passar o Atlético Paranaense se o Atlético perder o seu jogo, certo? Então a Chape tem ali um cenário um pouco mais favorável do que o do Remo. O Remo, para mim, é um time que com esse resultado aí, acho que não vai conseguir o acesso, tá? Mesmo que ganhe na última rodada. É muito difícil que tenha tropeço aí de Criciúma, Goiás e Chapecoense. Desses três, 2 tem que tropeçar. O Remo não passa o Atlético, tá? Por causa do número de vitórias. Mas precisa de 2 tropeços de Criciúma, Goiás e Chapecoense. Pelo menos 2 tem que tropeçar. A Chapecoense vacilou muito contra o Volta Redonda. Time já rebaixado e Chapecoense querendo subir, não pode perder pontos aí. O Goiás vencendo a equipe do Novo Horizontino, né? Jogo já desse domingo. Goiás consegue um grande resultado, vence o Novo Horizontino, um duelo direto. Novo Horizontino de novo na reta final do campeonato pipocando, né? Já perdeu aí a chance de acesso. Algumas temporadas atrás o Novo Horizontino só dependia de si para conquistar o acesso. Acho que também só dependia de si, né? Se o Novo Horizontino tivesse ganho do Goiás, estaria com 60 pontos em 4º lugar, porque o Goiás, se perdesse, estaria com 58, né? Então o Novo Horizontino ganhando estaria no G4. Só dependia dele até essa última rodada. Como perdeu, já deu adeus às chances de acesso à equipe do Novo Horizontino. Então, mais um campeonato que o Novo Horizontino na reta final dá uma entregada grande, né? Já o Goiás não tem nada a ver com isso, jogou em casa, ganhou o seu jogo e 61 pontos ali para a equipe do Goiás. Só depende de si para conquistar o acesso. Bem demais. Criciúma também, né? Se recuperou o Criciúma, contou aí com o tropeço de Chape e Remo para voltar ao G4, só depende de si na última rodada. Grande resultado do Criciúma, complica um pouco a situação do Botafogo, que perdeu posição para o Atlético, né? E o Botafogo vai depender de ganhar o jogo na última rodada para tentar se manter, né? Contou com a derrota da Ferroviária para o Atlético Paranaense, e a derrota da Ferroviária mantém o time dentro da zona do rebaixamento. Se ganhasse, teria saído da zona, mas o Atlético Paranaense é um adversário muito forte, né? Além de querer ainda o acesso, o Atlético está com 1,5 pé na Série A, né, mas não está matematicamente garantido. E ainda sonha ali com um tropeço do Coritiba na última rodada para ele buscar o título, o Atlético Paranaense. Mas aí agora a Ferroviária vai precisar ganhar o seu jogo, porque empatando, mesmo que Atlético e Botafogo percam, Ferroviária tem menos vitórias. Então precisa ganhar o seu jogo na última rodada e torcer para que os dois aqui no máximo empatem. Um dos dois empatando e a Ferroviária ganhando, aí a Ferroviária se salva. Já o Atlético Paranaense, como eu falei, 1,5 pé na Série A, porque um empate na última rodada garante o Atlético Paranaense no acesso, e se perder, ele precisa que Criciúma ganhe, Goiás ganhe e Chapecoense ganhe o seu jogo,
né? É a combinação desses 3 resultados para que o Atlético perca o acesso. Tá com 1,5 pé na Série A, mas eu acho que vai para a última rodada, querendo ali, né, torcendo para que o Coritiba perca seu último jogo, que vai ser contra a equipe do Amazonas. Muito improvável o Coritiba perder o seu jogo, né? Mas ainda existe essa probabilidade matemática. O Atlético Paranaense ganhando do América e o Coritiba perdendo do Amazonas, o Atlético Paranaense rouba o título do Coritiba. Bom, a matemática ainda existe, né? Mas é muito improvável. E o último jogo aqui também, América e Cuiabá, 2 times que já não estavam brigando mais por nada, empataram em 1-1, e essa foi a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Definiu muita coisa. Por exemplo, o time do CRB, que ainda tinha uma chance de acesso, mesmo que remota, acabou se despedindo dessas chances. O Novo Horizontino, com o duelo direto que perdeu para o Goiás, ele também deu adeus às chances de acesso. Saem ali também, teve o rebaixamento decretado da equipe do Amazonas, o Atlético ganhando uma posição, então foi uma rodada importantíssima da Série B, né? E a próxima agora, como última, vai definir essas vagas aí, e nós vamos ao longo da semana trazer aqui para vocês toda a matemática, o que é que os times precisam para garantir aí os seus sonhos, beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Não se esquece do seu like, da sua inscrição aqui no nosso canal. É importante demais. É isso, meus amigos. Tamo junto e uma boa semana para todos vocês. Valeu.